E aí, a banda, no final das contas, vocês começaram a brigar quando fez sucesso? Ou sempre vocês foram muito unidos? Como que foi? Mudou depois a banda, o sentimento entre vocês depois que vocês fizeram sucesso? Não, a gente teve um episódio, logo no início do Detonautas, que o baixista quebrou o dedo. A gente tava no verão MTV, jogando na praia, vôlei, o caralho, 5 corta, foi dar uma cortada, Errado. pegou na mão do maluco, arrebentou o dedo dele, se fudeu todo. E nessa época o Raimundos tinha se desfeito. E aí a gente chamou o Caniço pra tocar com a gente. E aí o Caniço topou, porque não tava com o Raimundos e tal, tava sem banda e tal, e aí a gente levou o Caniço pra turnê com a gente. E o Caniço foi muito mentorzão, assim, da gente, porque ele já era mais experiente, já tinha passado pelo sucesso, né, aquela coisa gigante do Raimundos, e ele chegava pra gente e dava uns conselhos, tipo, cara, vocês têm que ter cuidado, manter sempre o olho de tigre, que ele falava, né, o Eye of the Tiger, e tipo... Sangue nos olhos, né? Porra, cara, aí é outra coisa. Banda, cara, pra não ter problema de parada de grana, divide igual. Divide todo mundo igual. Sem essa de um ganha mais, outro ganha menos, entendeu? Então, assim, o que dá problema em banda, normalmente, é quando alguém tá se sentindo desprestigiado dentro da banda. Como eu que escrevia tudo, obviamente a gente fez uma divisão que ficava justo pra todo mundo. Normalmente, quando o cara faz a música, eu faço uma música no violão. O autoral a música tem é minha, direito, né? Se eu fosse assim, a gente desde o início da banda, por conta dessa coisa do Caniço ter dado esse toque e tal, era 50% era de quem botou a letra e os outros 50% dividido por todo mundo igual. Porque quem fez a letra tem esse trabalho de fazer a letra, o caralho, bababá, ainda tinha o Neto, que era outro letrista. Então era razoável que o letrista ganhasse. Ganha porque é a gente que tá ali tocando, caralho. Agora, em várias bandas, o cara que ganhava mais grana era o cara que tocava a música era dele. Entendi. Aí os músicos ganhavam, tipo, direitos conexos. E isso quebrou banda pra caralho, porque primeiro que começa a ter uma briga interna dentro da banda, porque o cara fala, por que a minha música entra e a sua não entra? Uhum. Aí já começa a dar merda. Porque às vezes a música do cara é uma bosta e ele vai brigar porque ele quer uma música no disco. Então no Detonautas nunca teve isso. A gente sempre teve a música que vinha vai ser dividida para todo mundo, então tá ok para todo mundo. Uhum. E a gente ganhava igual todo mundo. O cachê era igual para todo mundo. Não Entendi. tinha essa do Tico era o vocalista, o outro é... E aí, cara, a gente Eu pensei conseguiu... que isso fosse padrão, cara, né? Não é padrão, aparentemente. Não é padrão. Não sei como é que é hoje, mas na época não era padrão. Na época Parece um jeito mais... Porra, quando você tá com uma banda, eu imagino que o ideal é que todo mundo seja amigo, né? Porque no começo tem essa coisa do afeto, do todo mundo se descobrindo. Depois que a parada vira um negócio, aí começa a entrar grana. Se não tiver ganhando todo mundo bem, o cara vai olhar e vai falar, porra, o cara tá de carro, o cara tá de apartamento, e eu tô aqui fudido, e eu tô tocando junto com ele, nos mesmos lugares, passando o mesmo perrengue. Por quê? Aí que dá merda. Se você for pegar as biografias de banda, tu vai ver que a grande maioria ou é por causa de alguma briga relacionada a casal, o casal brigou, aí teve confusão na banda, alguma coisa nesse sentido, ou então por causa de grana. Porque aí o cara se sente mesmo, né, cara? Fala, porra, eu tô tocando, tô no aeroporto, tô me fudendo, tô pegando um ônibus, caralho, 4. E o cara tá ganhando o dobro de mim porque ele fez a música? Então você diria que esse é um dos segredos da longevidade da tua banda? Eu acho. Aí a gente, assim, teve uma mudança em 2006 porque a gente perdeu um integrante. Mas aí não é... Em 2013, o baixista, o Cello, que é o baixista da banda, era o baixista da banda, saiu, pediu pra sair, porque ele não tava se identificando mais com O estilo musical. a música, queria fazer uma outra parada e O que tal. ele foi fazer? Ele foi montar uma outra banda. Depois a gente também meio que perdeu o contato, assim. Entendi. Mas ele chegou a ter uma outra banda, chegou a participar daquele musical que teve, aquele concurso que teve na Globo. Qual o seu talento? Não, Não, aquele que revelou o Malta. Puta, pior que eu não assisto, mas eu não sei. Uma parada de Um reality show reality de música e tal, mas assim, a gente não tem mais contato desde então. E eu acho que foi uma escolha, uma opção dele. Falou, pô, saíram não tô na afim. moral ou vocês ficaram putos? Não, ele saiu, mas nunca é legal, né? Uma ruptura nunca é legal. E aí mas ele fez essa opção, eu quero sair da banda, beleza, saiu. Agora, no meio da pandemia, o Cleston, que é um grande amigo, o Cleston tem contato até hoje e tal,
virou uma chave nele, uma questão espiritual, um lance espiritual nele. Ele falou, cara, eu quero sair da banda. E aí saiu. Entendi. Mas aí na moral. Na moral. Mas assim, a gente não é uma banda que tinha grandes brigas internas. Imagina, é mais do que casamento, cara. Entendeu? Então, assim, você tá convivendo... Só esse rolê que tu falou que vocês iam de ônibus por todas as rádios, puta que pariu. É, cara. Então, assim, a gente descobriu num dado momento o que cada era a fragilidade de cada um, o que era o humor de cada um e conseguia equalizar isso de uma forma que a banda tá aí até hoje. A gente tem... Em 97, a gente tá com 24 anos quase de banda. Caralho. Teu filho tá com quantos anos? Boda de ouro. Meu filho vai fazer 20 agora, em junho. Caralho, a banda é mais velho que o filho do cara. É? Maneiro. O que teu filho acha desse rolê do pai ser famoso, ter uma banda famosa? O que ele acha? Ah, cara, eu acho que ele tá aqui. Agora eu tô botando ele pra circular comigo, pra ele começar também a ele conhecer... Ele é teu filho? É, meu filho. Ah, cara, é teu filho, entendi. Achei que ele trabalhava com você. Não, ele tá trabalhando. Botei ele pra... Ele que deu essa ideia de fazer os podcasts, sacou? Entendi. Ele chegou pra mim e falou, pô, eu já conheço os podcasts e tal, mas ele falou, pô, vamos fazer uma agenda de podcast e tal. Eu falei, pô, faz aí então, monta a agenda aí. Aí ele começou a montar, procurou vocês, procurou a galera e tal, montou. Fez uma agendinha maneira. A gente veio pra casa de um amigo que a gente tem aqui e tal, porque isso aqui é uma coisa que eu tô fazendo em paralelo, porque foi ele que montou. Aham. Né? Então eu falei, pô, vamos lá, vamos começar a aprender como é que funciona a estrada e tal. E aí, tipo, eu imagino e aí tu que... se fudeu nessa história, né? Eu também ia ficar de bobeirão em casa, pô. Muito melhor, eu também acho. E ele tá vendo a galera que ele gosta de assistir, que acompanha direto. Então pra ele também é uma oportunidade de ver o bastidor, a galera que ele curte, tudo, que eu também gosto. Então assim, o que acontece? A infância dele eu não tive tão presente, porque eu tava fazendo show direto. Ficava 6 meses fora de casa. Ele mora contigo hoje? A gente mora todo mundo junto. Eu tô com a minha esposa até hoje, meu filho, minha filha, eu e minha esposa. São 20 anos de casado. Então você tem bons relacionamentos, né? Com banda, com esposa. Eu sou uma pessoa que consigo administrar longos relacionamentos. Deve ser um cara tranquilão, né? Mais ou menos. Mas eu acho que também, assim... eu acho que talvez eu tenha boas vantagens que compensam as desvantagens. Entendi. Eu tô meio briguento, dependendo do assunto, tu é meio briguento, né? No Twitter você gosta de brigar, né? Eu gostava, hoje em dia eu não gosto. É verdade, mais, não. é verdade. Eu lembro que eu via muito no Twitter, você sempre tava brigando com alguma... O que você tava brigando naquela época? Eu falava que eu era Twitch Fighter, né? Tem Street Fighter, eu era pro Twitch Fighter. Era uma fase da minha vida, cara. Eu sou uma pessoa conflituosa, minha história de vida é conflituosa. E eu, durante muito tempo, achava que o rock era essa coisa, do rock conflito, por causa daquelas coisas que a gente vê na MTV, do Oasis brigando com não sei quem, e fulano de tal brigando com não sei o que lá, achava que era isso. Uhum. Né? Então eu tinha uma postura de maturidade fodida minha, de moleque. Essa coisa da vaidade, do ego lá em cima também, do rockstar, daquela coisa toda que a gente idealiza e imagina. Sim. E aí eu acho que nessa época aí eu dei uma surtada ali em 2005, 2004, 2005. E aí entrei então numa... você vê dessa forma, eu não sabia que você via dessa forma. Não, hoje eu vejo dessa forma. Entendi. Naquela época eu achava que era rock, era isso, era bagunça, era porrada, era rebeldia e tal. Mas hoje, com 43 anos, eu olho pra isso e falo, tá, foi uma fase da minha vida, mas eu tenho que aprender que talvez tenha outras formas de se falar, outras maneiras de se comunicar e outras formas de você entender como é que funcionam as coisas. Pode crer. Eu sei que tu lançou um novo álbum, agora não sei se é um álbum ou novas músicas, que é uma pegada mais política, é verdade? É isso mesmo? A gente assinou um contrato com a Sony, que foi uma coisa muito importante na nossa vida. Aliás, mandar um abraço aqui pro grande irmão Paulo Junqueiro, que é o presidente da Sony, que apostou no Detonautas. Pro Bruno Batista também, que é um cara que, a equipe toda, né? A gente tem uma equipe foda na Sony. E a gente assinou um contrato grande para fazer 2 trabalhos grandes. Só que veio a pandemia. E aí na pandemia, fudeu. Parou tudo. E aí a gente falou, meu irmão, e agora? Na hora que nós tava... Tipo, o trem de pouso, o avião ia levantar de novo depois de 10 anos naquela relação fodida, pausou.